Bom dia amigos queridos, com que prazer estamos aí juntinho de vocês, né? Um abraço grande a todos vocês, alô Nicásio, alô Marion Duarte, alô Vera Lúcia Carvalho, alô queridos amigos, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês para mais um programa, né? Mais um programa, pois é um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje. E o importante é a gente acompanhar no noticiário as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, hoje, por determinação do juiz aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, a Polícia Federal está nas ruas para cumprir 2 mandatos de prisão e também para cumprir mandatos de busca e apreensão. Sabe onde? Na casa do Arthur Nussmann. O atual presidente, porque não acho que nem deixou o Comitê Olímpico Brasileiro, no sentido do passado, daquilo que houve no passado, que foi a Olimpíada, e de repente há evidências de que teria sido o homem que pagou propina para que o Comitê Olímpico Internacional indicasse o Rio de Janeiro para, digamos assim, sede das Olimpíadas. A ser comprovado é um escândalo, né, inominável, levando em consideração a falta de dinheiro que hoje nós todos temos no Brasil, a dificuldade do cidadão brasileiro de conseguir emprego, né, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, a dificuldade do cidadão brasileiro de pagar plano de saúde, aquele que não pode pagar tem que se submeter ao SUS, que infelizmente está aí com a maioria dos hospitais sucateados, né? E isso é uma coisa inadmissível. Quer dizer, como é que um país, né, que pretende crescer, né, de repente, única e exclusivamente para a satisfação dos riquinhos, entre aspas, quer dizer, aquela casta da sociedade que está muitíssimo obrigado, que se dane o resto. Então a gente vai, se for verdade, e vai ser apurado pela Polícia Federal, a gente vai e paga lá propina, porque vai acontecer uma festa no Brasil. Gente, olha, de festas o Brasil sabe fazer muito bem. O que nós precisamos é dar saúde e educação à nossa população. Esse é o objetivo que toda pessoa responsável, seja comunicador ou não, seja deputado ou não, seja médico ou não, evidentemente, seja advogado, o que for, seja gari ou não, tem que ter na cabeça, evidentemente, para que esse país possa crescer. Jefferson Santos, um abraço. André Noition, saudações vascaínas, irmão, abraço grande para você, muito obrigado mesmo. Então é aquela história. Então a Polícia Federal deu o nome de unfair play, que quer dizer, não é, jogo sujo, né? Porque o fair play é exatamente o contrário, né? É aquele momento que a pessoa, acontece muito em futebol, né? O sujeito machuca, o outro time vai lá e joga a bola para fora para continuar, que o outro time possa continuar, é o fair play. E essa é a unfair play, né? É o nome que deram a essa situação. Muito bem, Luizinho Campos, forte abraço, querido, muito obrigado, grande Luizinho, pessoa que eu admiro profundamente, um dos maiores comunicadores do Brasil, eu diria sim comunicador, porque é um ator completo, é um produtor extraordinário, dono de textos maravilhosos e, sobretudo, do Tás Lá, com o trabalho magnífico de Manuel Tamancas. A gente, sempre que possível, a gente, com muito prazer e com muita honra, a gente transmite aqui uns quadrinhos maravilhosos do nosso querido Luizinho Campos, e eu recomendo que você, por favor, se puder, acompanhe o Tás Lá, faça também dele um habitué, por exemplo, para falar em francês, que fica chique. Regina Risenberg, beijo para você, parabéns ao nosso querido Arnaldo Risenberg, aos filhos bonitos, né? Olenka Fatioli, minha querida, grande abraço, bom dia a todos, bom dia a você também. E olha, eu vou contar uma historinha para vocês que eu pensei, não, isso eu vou contar, hoje eu vou contar essa historinha. Há muitos e muitos anos atrás, eu sou comunicador, eu acho que desde que me entendo por gente, desde os 16 anos de idade, quando comecei no rádio, nossa, faz muito tempo atrás. E a gente vive de lembranças, né? A ideia é mais ou menos essa. E hoje eu confesso a vocês que quando soube, e fiquei muito triste da morte da Rogéria, do Antônio Barroso, do Astolfo Barroso Pinto, me entristeci, acho que o mundo fica um pouco mais triste. Lamentavelmente, existe, de uma certa forma, muito preconceito em muita gente com relação
às pessoas que eventualmente nos são diferentes. Isso é uma coisa que, na medida da evolução da humanidade, isso vai mudar e deve mudar. Evidentemente que você pode ser diferente, você pode não concordar com muita coisa que está por aí, mas você tem que respeitar a arte que essas pessoas desenvolvem. E eu me lembro, há muitos anos atrás, lá pelos idos dos anos 80, eu, na época, se não me falha a memória, ou eu estava na Manchete, eu tinha deixado a Globo, estava na Manchete, tinha um programa de bastante audiência, o meu programa era de 6 às 9, de 9 ao meio-dia ia Roberto Canásio, a Manchete que traria mais tarde o Alexandre Ferreira, não é? Também eu vi o nascimento da carreira do Alexandre Ferreira, havia o filho do Haroldo, que agora me foge a memória, filho do Haroldão, né, que lamentavelmente acabou falecendo cedo, antes mesmo do Haroldinho. Havia comunicadores como o Gersi Suete, nossa, tantos queridos amigos que se foram, também o J. Budi, que é de boa lembrança. Então a Manchete era uma terceira via no Rio de Janeiro. Primeiro era a Globo, né, da qual eu tinha trabalhado, depois veio a Tupi, vinha a Tupi. Abraço para a Ema Lúcia Oliveira Matos e para o Osé Júnior e para o Alves Júnior também lá de Cruzeiro. Muito bem, então esse era o panorama. E a terceira emissora, e depois veio uma quarta que também fez muito sucesso, a qual eu trabalharia depois, que foi a Tamoio. Essas eram as 4 principais emissoras do rádio naquela época, no início dos anos 80. Depois, em 84, comigo, com Harold de Andrade, com o Haroldão pai, e o Haroldinho também como produtor, depois com Marlene Barcelos, quem mais? O Antônio Carlos Bianchini, o Paulo Lopes. Aí surgiu a Rádio Bandeirantes conosco nos anos 84. Tá vendo, Boixá? São coisas que acontecem, né, com os profissionais do rádio. Hoje ele brilha na Rádio Bandeirantes, que é a mais noticiosa, não é? Mas naquela época era uma emissora popular. Mas voltando à história do início dos anos 80. Então eu era aparentemente um jovem promissor, né, fazendo um belo programa, e um belo dia o meu amigo Fernando Moreno, que Deus o tenha, que já está com o Papai do Céu, que era gay assumido, mas nem por isso deixa de ser respeitado por mim da forma que deveria ser, como ser humano, me telefona. E naquela época dos anos 80, o horror que existia no país e no mundo inteiro era a tal da AIDS. Porque a AIDS, se o sujeito se descobrisse com AIDS, fruto do relacionamento sexual sem a camisinha, forçosamente era quase que um decreto de sofrimento e morte, né? E aí o Fernando me liga, o Fernando tinha na época uma coluna, se não me falha a memória, no jornal O Povo, né? Se não era outro jornal, mas acho que era O Povo. Ligou e falou: Fernando, eu gostaria que você fosse, você e a Samira, num teatro, uma peça de teatro, que a gente vai recolher fundos para a associação, chamava-se APA, Associação de Prevenção da AIDS, uma coisa assim. E a sua presença vai ser muito importante para nós e tal. Eu falei: não, perfeitamente, eu vou então. Vai ser onde? Vai ser no Teatro Alasca, que era um teatro muito frequentado na época por homossexuais. Eu confesso a vocês que, como jovem, eu tive um certo preconceito. Preconceito vem da palavra pré-conceito, ou seja, aquele que, mas eu vou lá, vão me confundir, aquelas bobagens que passam na vida de um ser heterossexual que não queria ser confundido com homossexuais, que é uma bobagem, porque eu nunca fui. Então é aquela história, é como eu sou. Mas era muito menino. Falei com a Samira na época, estávamos recém-casados, e ela disse: não, Fernando, vamos sim, vamos prestigiar o Fernando Moreno. E lá fomos. Em lá chegando, se não me... foi ele mesmo, só de heterossexuais havia eu, a Samira, e havia o Marcos Rummel, um rapaz que durante muitos anos fez sucesso como digamos assim, âncora da Rádio Globo, e a esposa dele. O resto, o Teatro Alasca, foi a única vez que eu fui no Teatro Alasca. Não sei se hoje ainda funciona, para bem da verdade. É lá no final de Copacabana, lá perto do Posto 6, e era muito curioso, porque o Teatro Alasca parecia esse hoje estádio Newton Santos do Botafogo, que era tão em pé
que a impressão que dava é que se você não ficasse sentado, se você levantasse, podia cair no palco, porque ele era assim, tipo arquibancada, né? E aí lá chegando, de repente, quando eu entro, eu vejo a plateia inteira praticamente de homossexuais, inclusive alguns casais. Então ficamos de heterossexuais, eu, Samira, Marcos Júnior e a esposa dele. Não sei se ele se lembra disso, há muitos anos também perdi contato e sequer fui íntimo, né? Nos encontramos ali por uma única vez na vida. E a peça era uma peça de teatro feita por travestis. No início me deu aquela, sabe, não, mas tudo em função das vítimas da AIDS. Não vou dizer para você que eu fiquei inteiramente à vontade, porque não é verdade. Só que quando começou a peça era tão boa e os atores que eram travestis eram tão bons que eu confesso a você que depois dos primeiros minutos da peça eu me esqueci completamente de que eu estava num ambiente de grande maioria gays. Na verdade foi uma peça linda e o que eu via ali no palco eram atores performáticos e que faziam atrizes, né? E aquilo foi um grande ensinamento na minha vida, porque quando saí eu pude colaborar, talvez pelo aumento da renda, porque não sabia, nós éramos muito ouvidos, o rumo eu visto, mas eu muito mais ouvido por aquele público que lotou o teatro e que fez uma renda extra muito boa para poder ajudar aqueles que lá estavam, coitadinhos, no Hospital Gafreguini e em outros hospitais. Então aquilo foi que ensinamento que foi? O ensinamento da tolerância que anda faltando por aí. Não é porque eu não seja, não é porque eu não concorde, digamos assim. Aliás, eu não tenho que concordar ou discordar, afinal de contas a vida está aí da forma que ela foi criada, que eu vou de repente ser uma pessoa preconceituosa ou que eu vou de repente ser uma pessoa que não é capaz de perceber que a vida não depende da minha opinião. Você tem várias opiniões, alguns baseados na Bíblia, outros baseados no Livro dos Espíritos e vice-versa, a Bíblia, outros baseados no Bhagavad Gita, que é uma cultura oriental, outros baseados no budismo, e chega a vida e diz assim, eu sou assim, e é assim que a gente deve perceber como é que a vida é. Abraço para o Celso Dantas, meu querido amigo com quem tomei café aí ontem, Dr. Celso Dantas, abraço grande, meu amigo. Então, na verdade, quer dizer, o que a gente precisa é entender, né, que a vida não é aquilo que a gente gostaria que fosse, assim mesmo. Eu, por exemplo, se você me perguntasse, Fernando, o que você quer da vida? Eu gostaria que nós todos estivéssemos felizes, eu gostaria que não houvesse doenças, eu gostaria que por isso mesmo os médicos descobrissem uma outra profissão tão rendosa quanto, eu gostaria que houvesse só felicidade, mas isso é uma coisa que nós só podemos almejar com a nossa própria evolução como ser humano. Então esse discurso todo que eu estou fazendo é porque eu fiquei triste com a morte da Rogéria. Sabe, eu não a conheci, mas apreciava a arte. A arte é algo que a gente deve apreciar sempre, independentemente da pessoa botar o vestido ou não, não importa, a arte é algo bastante apreciável. E apreciando essa arte, eu trouxe para vocês uma homenagem, porque a Rogéria se foi agora à noitinha, na noite de ontem. Ela tinha sido internada, infecção urinária, e é uma coisa pouco provável que a gente imagina que uma infecção urinária vai redundar na morte. Aliás, a gente normalmente imagina que isso não vai acontecer com a gente. Acontece com os outros, mas não acontece com a gente. E na verdade pode acontecer. Ela foi primeiro internada, depois teve alta, e de repente teve uma outra crise, foi internada no hospital da Unimed e morreu aos 74 anos. O que eu sei dessas pessoas, desses artistas, que aí independe se é travesti, se é heterossexual, o artista, ele traz alegria à vida. A vida é demasiada densa, é demasiada tensa, a tal ponto que às vezes eu me olho num programa como este e penso assim, Fernando, mas como você é desinteressante?
Como é mais agradável você comunicar alegria, como é mais agradável você comunicar arte, como é mais agradável você ver uma poeta, você ver um cantor, você ver uma cantora, independentemente da sua sexualidade, uma atriz, uma atriz, um ator. Mas, na verdade, comunicadores são precisos que existam. Eventualmente, a gente transmite, não com tanto talento, a alegria que tais artistas transmitem. Então, comunicando que o velório da Rogéria será no Teatro João Caetano, extremamente apropriado. Um abraço para o meu amigo Edom, que é o diretor que dispôs ali o salão do João Caetano para que houvesse o velório dessa grande artista brasileira, que deve ser tratada dessa forma. Denise Guzmán, abraço. Maria Tereza, abraço. Eu trouxe aqui para vocês, eu consegui no YouTube, você também vai conseguir, um trecho magnífico de duas grandes artistas. Uma que eu não conhecia, e confesso a você que foi apresentado agora, mas fiquei impressionado com a qualidade vocal dessa pessoa, que com certeza também é um travesti, né? Então a Rogéria, que se foi, ela faz uma apresentação, algo até feito de coração. A Lili está recebendo aí a doutora Rene, que chegou. Então ela faz uma apresentação magnífica da outra artista chamada Núbia, que eu confesso só agora estou sendo apresentado, e a única gravação que tem, que eu me lembrei, que a Rogéria cantava La Vie en Rose, além de novelas que participou, além de filmes que fez. E cantava muito bem. E me surpreendi, porque quando eu fui procurar no YouTube, só tinha essa La Vie en Rose, que vocês vão ouvir, com a Rogéria e essa Núbia, que por sinal tem uma voz parecidíssima com Edith Piaf. Gente, eu sou fã de Edith Piaf. Quando ano passado estava em França, eu passei ali em frente ao Opéra, que é o teatro da ópera francesa, e fiquei imaginando que felicidade teria se pudesse ouvir ali ao vivo a grande cantora francesa. E como ela era uma pessoa emblemática, você vai observar que essa moça que faz o cover da Edith Piaf, ela bota os braços assim, meio que paralisados, não é por falta de talento, é porque a Edith, todo o talento se concentrava na voz. E ela não tinha assim uma grande expressão, ou por outra, em nada fazendo no palco, era uma pessoa que tinha assim uma grande expressão. Então, homenageando a Rogéria, que faleceu, que vai ter o seu velório, o seu corpo exposto provavelmente, né, a partir de agora de manhã, no João Caetano, nós vamos ver e ouvir essa nossa travesti da família, como ela se intitulava, né, apresentando a Núbia, que canta como fosse a Edith Piaf, e no final, ela própria, Rogéria, voltando e também cantando Edith Piaf. Vamos então, vamos para esse momento. Espero fazer a coisa direita aqui, porque agora, cada dia o Facebook muda um ícone, mas agora está tudo certinho. Vamos lá, porque é algo impressionante e que vale a pena ser visto. Que é muito minha amiga, mas não é pela amizade que eu vou fazer um farfalhoso, sabe? É uma pessoa maravilhosa, geminiana como eu, uma mãe divina, e vai simplesmente arrasar neste palco, porque ela é muito talentosa. E não é uma artista que faz que bota cabelo aqui, uma maluca, uma lá e pra cá. Senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer de lhes trazer agora, nesse momento, homenageando ao nosso amigo, a Divina Núbia! Arrasa, irmão! Non
coisas que acontecem, né? Olha só, terminou assim, mas vamos continuar, vamos ver. E vejam vocês, é um ator travestido, né? Que na verdade se apresentou como Edith Piaf. E agora Rogéria. Olha, querida, é tão fantástico que a senhora vai ter que repetir a música. Eu também acho. Será que eu vou deixar fugir embaixo dos meus braços um talento que compõe o personagem, né, meu amor? Porque você aprendeu com ela o Marion Cotillard. Na verdade foram ensaios e o Carlito, aqui no Urano, a gente estava ensaiando, ele foi colocando umas coisas que a gente já tem a boa vontade de fazer, da caracterização, figurino, tudo, mas a gente precisa de uma direção. E o Carlito foi uma pessoa que foi muito presente comigo. E é fundamental, maravilhoso. Foi muito importante. Tanto, como se estivesse em televisão, com a minha vozinha. Aí a Rogéria cantando. E a outra dublando. Pois é o suficiente para que a gente possa, né, dar essa ligeira homenagem a essa pessoa que se foi e que com certeza com a sua presença tornou o mundo mais alegre, não é? Eliane Santos, abraço. Reinaldo Alexandre Jarman ou Yarman, abraço grande, não é? Sempre ao vivo, é verdade, sempre ao vivo. Um grande abraço para você e então fica aí mais essa informação, não é, da nossa querida Rogéria, que se foi, Papai do Céu que a receba, e ela está sendo velada no Teatro João Caetano. Muito bem, olha, eu fui informado ontem por uma pessoa que me disse, está aí lá no IML, lá naquele pátio do IML, tem vários carros de alto valor, né, que foram provavelmente doados e meio que abandonados. Houve uma denúncia recentemente, falando em 6 meses, houve uma outra autoridade que chegou dizendo, não, estão lá só 1 mês, mas a verdade é o seguinte, se foi doado para aquela instituição, não sei nem por quê ou para quem, ou se serão doados, na verdade esses carros têm que estar pelo menos num ambiente fechado, né, coberto evidentemente, para não haver degradação. Então é mais um absurdo, mais uma coisa que a gente tem que conferir evidentemente. Muito bem, isso colocado para que a gente não se alongue muito mais. Nós vamos agora, hoje, não ter, né, aquela parte da opinião, que volta amanhã, e vamos direto para a prece de cartas. Eu queria lembrar que você pode concorrer através do nosso telefone, o 965-828-828, 965-828-828, é o celular do Zap, e só vale escrito. Então você fala assim, olha, eu quero almoçar no restaurante O Caçador, com a minha esposa, com a minha mulher e tal. Então você manda para mim 965-828-828, que na segunda-feira que vem, sempre às segundas-feiras, porque aí você sendo sorteado na segunda-feira, você tem, digamos assim, a semana inteira para escolher o dia de segunda a sexta-feira para você almoçar lá. Então, 965-828-828. Quero mandar um abraço para o professor Serginho, belíssima estreia do trabalho de fitness que ele está fazendo, não é? MMA CrossFit, né? Que volta na quarta-feira na Praia de Caraí, em frente ali ali pertinho da Otávio Carneiro, né? Então um abraço grande. Muito bem. E lembrando, o Hostel Icaraí, Hostel Icaraí é uma beleza para você se hospedar, não é tão dispendioso como é o caso de um hotel, mas de repente se você quer curtir a Praia de Caraí, procure o Hostel Icaraí, hostelicaraí@gmail.com.br. Muito bem.
Isto colocado, isto posto, minha gente, vamos a esse momento de oração que é muito importante para todos nós. E hoje vamos ter uma aula de odontologia aí com a nossa querida doutora Rene, com certeza. Isso é que é importante, né? Agora, com vocês, esse momento da prece, vamos todos orar. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Como Moisés sobre a montanha, essa é a nós parte nos esperamos que nós temos, com os braços... da oração, e houve um errinho aí que acontece em programa ao vivo, mas já voltamos aqui para a nossa sala de visitas, onde conversam duas queridas amigas. Doutora Rene, bom dia. Bom dia, Fernando. Um grande abraço, meu querido, para você, para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. O Haroldo Barros está mandando sucesso sempre para a gente. Um abraço, nosso Haroldo, querido pra você Haroldo. também, querido. Abraço, Samira, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Muito bem, que Agradecer bom. quem está nos vendo e nos ouvindo. Hoje teremos uma presença feminina nos nossos debates, duas presenças femininas, gosto muito, né? A maioria às vezes tem sido homem até pela disponibilidade de horário, né? E um abraço para o Alves Júnior, lá em Cruzeiro, São Paulo, que está sempre na escuta. É um belíssimo comunicador, é um rapaz que sabe usar a internet com altíssima qualidade, e eu fico muito feliz com isso. Mas, doutora Rene, o que vamos falar no dia de hoje? Estou vendo aí que a senhora está com um verdadeiro aparato aí, né? Epa, opa, o que é isso? É uma boca? Não, é uma dentadura. Um modelinho. Olha a minha forma leiga de falar, porque hoje se fala prótese, né? Fica mais elegante, né? Mas não lembra um pouquinho uma dentadura, né? É isso mesmo? Um modelinho. Um modelinho, fica mais simpático. Imitando a nossa boca, Sei, né? imitando superior, a nossa... inferior, articulando, tá vendo? Sei. Só pra gente fazer uma demonstração de higiene oral. Certo. Sim. A senhora havia prometido isso mesmo, né? Fazer uma demonstração de higiene oral. Isso. E vamos lá, então fique à vontade. Você veja que são
não são tão poucas coisas, né? E que às vezes a gente negligencia. Por exemplo, o limpador de língua, poucas pessoas têm. Eu trouxe dois modelinhos. Um pouquinho mais para cima, se possível. Eu trouxe dois modelinhos de limpador de língua. Sei. Então, no caso, você coloca a língua para fora e puxa nesse sentido. Tem onde você segurar. Mas tem outros modelos no mercado. Hoje, todas as empresas... mais alto, doutora, por favor. Elas fazem os limpadores. Todas as empresas. Sei. Então... Nas farmácias vendem. Nas farmácias, começando ali, limpando a língua, que é o que as pessoas menos fazem, né? Assim, não tem o hábito. É muito importante limpar a Sei. língua, né? Com certeza, porque é o acúmulo de bactérias, né? Então, há muitos casos de pneumonia por bactéria, que vai da língua para o pulmão. E realmente a gente negligencia. Exatamente. O enxaguatório, todas as marcas têm, não estou fazendo propaganda das marcas, não. Sei. Todos têm. O importante é ter flúor. É muito importante que você observe e não use aqueles enxaguantes que tem clorexidina. Não é para usar com Tem uns clorexidina. que tem álcool. Hoje em dia já não está tendo mais. Ah, é? Porque o álcool realmente causou câncer. Ele é abrasivo, né? Não, ele queima a mucosa e com isso faz lesões. Então já foi suspenso, abolido, né? Mas é importante que venha escrito sem álcool, que aí a gente fica mais tranquilo, né? Certo. O fio dental ou a fita, para quem tem dentes muito juntinhos, a gente recomenda a fita. A escova interdental maravilhosa, para quem tem vários modelos, né? Essa é uma pequenininha, uma portátilzinha de bolso, mas você pode usar aquelas grandes que tem um cabinho, né? Entre os dentes. Pessoas que têm prótese, ponte fixa, implantes, né? Aquelas próteses sob implante e que tem aquelas regiõezinhas que não dá para você passar fio quando o dente é juntinho um com o outro, então você vai passar. Não se aplica a quem não tem prótese nem a ponte. Só se a pessoa tiver um espaço entre os dentes que ela não consiga acessar, porque quando os dentes são todos afileiradinhos certinho, você usa o fio mostrar dental. mais rápido. Olha só que interessante. É esse pinozinho aí que entra, né? Na verdade é uma cerda, né? Isso. E de ela nylon, tem né? de várias espessuras, tem bem fininho, tem maior. E ela vai, entra entre o dente e empurra a comida para fora. Isso. E como ela é uma cerdinha, uma escovinha, tá vendo? Ela vai limpando onde ela passar, quer dizer, toda a região que ela passar ali, ela vai limpando. E depois você lava e guarda. Olha, tem uma tampinha, né? Tem vários modelos. Né? Então, o interessante são as escovas para criança, que são elétricas, ó. Olha, que estimula a criança, além de ser bonitinho, desenhadinho, estimula a criança, que a criança não consegue, a criança muito pequenininha, ela não tem técnica de escovação. É verdade. Então, ela precisa de estímulo e, nesse caso, a própria escova vai limpando, né? E adquire um hábito, que isso é muito importante. Né? Exatamente. É uma brincadeira. É uma brincadeira, né? Que vira um hábito, né? Terapeuticamente é bem importante. Certo. E a escova elétrica de adulto, né, Fernando? Você veja bem, há pessoas que têm Alzheimer, já tem muita idade, né? Parkinson, tem dificuldade de segurar, de concentrar. Então a escova elétrica, ela faz para a pessoa, né? Então a pessoa basta ligar que ela vai fazer a rotação e a vibração. Essas escovas modernas são super importantes o uso, até para quem não tem nenhum tipo de problema e nem tem idade. Porque veja bem, a partir do momento que você começa a usar, ó, você ligou aqui, começa a marcar ali o tempo de escovação, tá vendo? Ó, aqui vai marcando o tempo que você tem que escovar o dente em cada quadrante. Então você coloca no quadrante, está ali. E quanto tempo é no quadrante? Então, 30 segundos. Ele mesmo vai mostrando, ó. Quando deu os 30 segundos, vai passar para o outro quadrante. Aí você sabe que você tem que ir para o outro quadrante. Olha que interessante. Vem junto com isso? Vem junto esse reloginho. E ó, 27, e a gente 28. aciona quando começa. Ó, agora passou pro outro, ó. Sei. Tá vendo aqui? O outro. Aí você vai passar. Se você interromper antes, ele vai te avisar depois que você não ligou direitinho. Começou e você começou automaticamente o reloginho. Automaticamente. Vai funcionar. Então vamos fazer uma experiência aqui. Veja bem. Ela é preparada para não agredir a gengiva do dedo. Então eu vou apertar. Eu vou apertar muito.
olha como fica vermelho. Se eu apertar no tá meu em dente, excesso, tá em excesso. vendo? Isso significa que você está traumatizando. Olha a carinha do reloginho ali, ó, triste. Olha, fica triste, ó. Fica bravo. Fica bravo, porque você tá magoando. Ó, aí você solta até a pressão da escova no dente, ele te diz se tá certo ou se tá errado. Olha que interessante. Entendeu? Então é bem interessante. Essa escova pode usar a família inteira, né, Fernando? Porque Sim. tem olha só, você só tira... Cada limpa. um usa a sua... ó, tem a corzinha aqui embaixo. Corzinha. Aí você vem aqui, ó. São várias... E ela fica penduradinha para não sujar. Que bacana, que ótimo. E se encontra isso no mercado com facilidade. A gente vai fazer isso em 2 pausas. Vamos ter uma pausa e vamos voltar a esse assunto, porque eu não podia me esquecer, e quero agradecer ao Marco Silva que me lembrou, que hoje é o dia do show do Haroldo Barros, lá no Cariocando. Isso. Lançamento do seu EP, no Cariocando, às 19 horas, na rua Silveira Martins, ali pertinho do Catete. Então, esse intervalo vai ser exatamente um dos sucessos do Haroldo Barros, que a gente vai apresentar, e voltamos em 3 minutos, conversando com a doutora Rene, e é uma pausa musical e uma homenagem a esse querido amigo. Olha, o Sidney Peracini do Amaral está me dizendo, acordei tarde, cansado da viagem, desculpa, meu nome, como é que é? Não entendi. Aceite o convite, com muita honra, aceitei para assistir seu programa ao vivo. Vamos marcar. Opa, que maravilha! Será um prazer, a gente vai contar a história também da nossa infância, tá bom, Sidney? Abraço grande para você, será uma honra recebê-lo aqui. Haroldo Barros, que faz show hoje no Cariocando, Quando Alguém Se Apaixona. Está preso, dominado pelo coração. Eu juro, não posso entender. Repare, você pode ver. Quando alguém se apaixona, logo esquece as amizades que sempre prezou. É capaz de ir ao espaço pra buscar aquela estrela que ela gostou. Eu juro, não posso entender. Repare, você pode ver. Quando alguém se apaixona, fica bobo, fica louco, perde a razão. Eu sei, já fui apaixonado, está tudo acabado, e só agora eu posso ver as coisas que eu fazia, o mundo em que eu vivia, vontade que fui perceber. Já fui apaixonado, está tudo acabado, e só agora eu posso ver as coisas que eu fazia, o mundo em que eu vivia, vontade que
Pois é, então logo mais, lá no Cariocando, o nosso querido e dedicadíssimo Haroldo Barros. Muito bem, Sidney Peracino do Amaral, meu abraço. Olha, lembrando, 965-828-828 para você concorrer a almoços no Caçador, o melhor restaurante da Tijuca, que fica na Rua Pareto 42. Muito bem, e vamos voltar aqui, estamos voltando aqui para a doutora Rene, que falava da importância da escovação, né, doutora? Muito importante. Estava conversando com a Samira aqui, e ela dizendo o que era melhor, a escova elétrica ou, né? Ou a manual. A gente nunca despreza, né, a manual. Agora, qual é a vantagem da elétrica? Porque a gente tem mania de escovar o dente muito rápido. A elétrica te obriga a usar 2 minutos para escovação. No mínimo, né? É porque é 30 segundos cada M arcada, né? Certo. Então, aqui no reloginho marca esse ladinho, esse ladinho, esse ladinho, esse ladinho. Então ele vai marcando, então 2 minutos. O que às vezes a gente com 30 segundos acabou de escovar. Tem essa grande vantagem. A outra vantagem, que eu estava dizendo também, é a força que muita gente imprime na hora da escovação e que destrói o esmalte dos dentes. Certo. Destrói a escova. A escova fica, já viu, né? Toda destruída. Então hoje a gente até está indicando mais escovas macias do que médias e duras, nem se fala. Por conta que as pessoas usam muito a força, acho que está pesando o estresse aí, né? O que acontece? Você vai desgastando o esmalte, tem gente que chega no consultório com o esmalte desgastado tanto que já está no nervo. Você decepa o dente, já fica mesmo, metade do dente destruído. E aí, é muito. E a elétrica regula isso, né? Tô vendo que a senhora trouxe aí o kit, né? Isso, o que a gente prometeu para sortear hoje. Vamos fazer o seguinte, porque como ele ficou ausente, eu vou mostrar ao longo da semana toda, nós temos um feriado no meio, e a gente aguarda que as pessoas participem pelo 965 828-828 a partir de agora. Então esse kit vai ser mostrado ao longo da semana. Sim. E na terça-feira que vem, então, a gente faz esse sorteio, né? Então, o que temos no kit, doutora Rene, que as pessoas possam entender? 2 escovas de bolsa, né? 2 escovas normais para você ter em casa, 2 pastas de dente, 2 fios dentais, 2 capinhas para colocar na escova, né? Depois de utilizada. Tem até uma escovinha para viagem aí, né? Que eu estou notando, né? O trabalho de bolsa. E é muito interessante, né? Vai ser um presente da Renove Dente para o nosso ouvinte, não é isso? Isso. Então a gente vamos ao longo da semana, porque o ouvinte é estimulado na medida que a gente já apresenta, né? Mostra e tal. Então hoje eu acredito que muita gente está ligando por conta ontem foi o premiado, foi o Jorge, né? Lá de São Cristóvão, que foi premiado com o almoço para ele, com a esposa, não é? No Caçador ao longo de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira a gente também vai sortear mais esse almoço e vamos então, na terça-feira, para não fazer uma confusão, vamos sortear o kit, não é? Combinado. Tá certo? Porque aí a gente pode mostrar ao longo de todos os dias e aí estimula um pouco mais. Eu estava conversando com a doutora Rene, existem muitas dúvidas com relação à escovação, a tudo que se trata de dente, porque é estética, né? É estética hoje ou todo sempre, né? Não é só estética, é questão de saúde. O fio dental, porque existem pessoas que juram que o correto é passar o fio dental depois de escovar os dentes. E eu sempre aprendi que é antes. Então, a doutora Rene tem umas informações bastante interessantes. Eu acho que você fazendo antes, você vai tirar o alimento entre os dentes, né? Vai, inclusive, desobstruir. Facilitar. Isso. Caso você use a interdental, que é aquela escovinha, já está liberado, né? A parte maior. Depois você escova e, por último, você faz o bochecho. Agora, quase ninguém sabe passar o fio dental. Posso orientar como é que se passa o fio, Fernando? Por favor. Vamos lá. Fez bobagem. Caiu, mas o programa ao vivo é assim. Vamos lá. O que acontece? Esse Sempre pega um tem... pedacinho de fio dental pequeno, mas não é pequeno, porque você tem que fazer assim, olha, esse dedo você enrola, olha só.
Sei. Ó. Para dar firmeza seria? Porque você vai fazer assim, ó. Você vai passar escorregando nesse dente até lá embaixo. E aí você traz escorregando no outro. Aqui sujou, tá certo? Então você bota pra cá o que sujou e desenrola aqui. Ó. Sim. Aí nós vamos vir por de cá, ó. Por aqui e volta pelo da frente. As Sujou pessoas não aqui, sabem mesmo. a gente enrola e desenrola aqui. Né? Essa história de fazer assim, paf, não pode. Não adianta. Porque você vai destruindo a gengiva e vai afastando. É a mesma coisa do uso do palito. O palito, a papila é isso aqui, ó. Essa subidinha de gengiva, que ela existe porque existe osso aqui embaixo. Aquelas pessoas que não tem papila, que é tudo reto, assim, que você vê um buraquinho entre um dente e outro, que é muito comum, é porque elas fazem assim, ó. Elas traumatizam, tá vendo? Elas batem o fio. Ou o palito. Então aqui, ó, você vai passando, deslizando, sobe, vai pela outra. Sujou aqui, você solta aqui e enrola aqui. Como é que é o detalhe do sujou outra vez? Porque olha só, Eu ó, perdi. vamos descer aqui, ó. Sujou desse lado. Devagarinho, ó. Olha Aí que você limpou. interessante, hein? Você não tirou o alimento aqui? Tirou. Aí você enrola pra cá e solta E de cá. desse jeito, né, Entendi. doutora Rene? Você Ela não- suja um lado do fio e vem com o outro limpo Com outro pro outro limpinho. lado. Pra não passar Agora, uma doutora, bactéria de um pro outro. quantos centímetros deve ser gasto de fio ou fita por utilização? É mais ou menos Porque isso aqui, ó, deve ter 40 uns 40 centímetros. centímetros. É o suficiente. Pra você ir fazendo assim, ó. Enrola pouquinho aqui, enrola muito aqui. É. Ó. Ah, Aí sim. sujou, você enrola pra cá e solta Sim. aqui. Sujou, De um enrola. lado vai ficar sempre firmezinho, o outro vai soltando. Agora, o outro vai soltando. doutora Rene, e as pessoas que têm a prótese, né, aquela inteiriça, que muita gente chama de dentadura, qual é o tipo de higiene mais indicado? Então, vai remover a prótese, vai limpar sua boca, né? Porque Com água? com Enxaguar, água, pode enxaguar. enxaguante? Eu sempre recomendo o enxaguatório com flúor. Tá, Porque ele não deixa acumular placa. entendo. Ou na prótese, ou na boca. A Que bactéria a placa é não- que faz a cárie, é isso? É isso. É onde proliferam as as bactérias. bactérias. E aqui, o flúor, ele não deixa as bactérias agregarem. Então Sei. a placa inexiste, né? Que hoje chama-se biofilme, né? A gente fala Ah, uma é? placa que é mais conhecida e vai aos pouquinhos introduzindo os termos certos, que é o biofilme. Então, você vai... Tem escova de dente própria para prótese, viu, Fernando? Ah, é? Ela é bem mais grossa, ela é bem mais firme, a cabeça é Quer dizer que maior. não basta tirar a prótese, há que escovar fora da boca, é Fora isso? da boca. E tem também, às vezes, mesmo assim com essa higienização, porque geralmente são pessoas com um pouco mais de idade, e elas não têm muita força, porque a prótese exige muita força para limpar. Então existem produtos que você coloca de molho para amolecer e depois você escova. Pelo menos uma vez por semana você faz isso. Ou coloca de molho a prótese. A prótese. Não é para dormir com ela no copo. Sei. O que o pessoal, 90% das pessoas faz? Ah, de noite eu famoso- tiro, porque tem que tirar. É. Ninguém gosta, é Dentadura no constrangedor. copo. É, mas mas não tira-se, pode, né? bota em copo Não d'água, pode. tá certo? Bota em copo d'água. Errado, né, Fernando? Errado. Porque você tá deixando ali a aguinha ali, ó, para alimentar as bactérias, né? Bactéria gosta sempre de lugar úmido, né? Ah, é? Então tem que ser em lugar seco. Bactéria, fungo, não adora? Sempre. Sempre. Lugar úmido e Úmido e quentinho. que tem um Então, calorzinho. a pessoa joga, tira ali da boca. Tá cheio de bactérias. Sei. Porque a boca é campeã, né, das bactérias. Coloca num copinho de água, no dia seguinte põe na boca. Aí só Olha mantém a Então, bactéria. quem for tirar, quem for dormir sem, tira e coloca no Isso. Agora, Escova, existem... Seca e guarda. Doutora Rene, existem esses cremes, eu não sei se essa seria a palavra, que fixa, né? Tipo Isso. corega da vida, Isso. né? E a pessoa que se utiliza disso, qual é a durabilidade em que fixa realmente e o que deve fazer para eliminar detritos, se é que vão haver? Olha só, eu digo sempre, porque tem muita gente que tem preconceito contra os fixadores. Eu digo assim, Sim. se eu usasse prótese total, eu não abriria a mão. Eu levantaria de manhã, e faria Primeira higiene coisa, oral, higiene. fazia higiene na prótese, secaria, colocaria o fixodente ou o corega, tal. E por quê? Porque te dá segurança, aquele constrangimento que muitas pessoas sofrem. É de estar terrível, falando né? em pular a prótese, né? Teve uma senhora que foi famosa na televisão que saltou de paraquedas, a prótese caiu com o vento, né? Ficou. É, Eu vi é, esse é. vídeo. Mas tem caso de morte, né, Fernando? Das Ah, é? pessoas. Das pessoas Engolirem, numa situação principalmente de se for susto, prótese disso, pequena, daquilo, né? de engolir. Então,
que acontece? Embaixo também, embora embaixo seja mais... A inferior é trágica, né? Porque ela não segura. Às vezes a pessoa chega no consultório, olha, eu fiz, difícil, né? chega lá com 6 pares de prótese, 3 pares de prótese, olha, eu não consigo usar. Não fixa. A inferior não fica. Uma mesmo? pessoa ou outra, porque não tem onde segurar. A superior fica segura no palato, né? Que é o céu da boca. E aí no caso dessa... Embaixo você tem a língua que ainda joga pra cima. A saída seria, então, a implantodontia na parte de baixo. Embaixo pode-se colocar também um fixador. Deve, mas não é muito certo, né? Que fixe. Se você colocar o fixador de manhã, à noite você tira e vai dormir. A maioria dos casos fixa mesmo. Se a prótese é bem feitinha, fixa mesmo. É um espetáculo. Se você tiver necessidade de tirar antes, você tem até dificuldade. Às vezes a pessoa com mais idade não tem muita força, então fica difícil de tirar por conta da pressão ainda. Da pressão então, ali. Funciona. Eu usaria, viu, Fernanda? Né? Eu acho importante. Não agride a gengiva, nada. Não, e para não entrar alimento. Tem gente que reclama que enjoa. Então troca de marca para ver se sente melhor. Coloque menos. Agora tem sem sabor. Antigamente tinha sabor, agora tem sem sabor. Nenhum. Agora qual que é a melhor? De creme ou pozinho? Porque tem uma que é pó, né? A gente respeita o paciente. É a mesma coisa assim, que analgésico você toma para dor. Não é? Depende tem gente que fala, paciente. Eu tomo isso, tomo aquilo, né? Porque cada organismo é um organismo. Tem gente que fala assim, não, só uso pó. Tem gente que fala assim, não, eu gosto do creme. Então a funcionalidade é a mesma. É a mesma. A gente respeita o que a pessoa se sente melhor. Muito bem. Samira, mostra a logomarca da Renove Dente aí. Tem que ser na horizontal, amor. Aí, vamos lá, olha só. Tá aí, olha. Renove Dente, Clínica Odontológica Estética de Reabilitação. No Facebook, Instagram, viu, Fernanda? Que bacana. E onde é que é a Renove Dente? É na Praça São Penha? Em cima da Loja Americana. O endereço? Rua Conde de Bonfim, 352, sala 302. Em cima da Loja Americana. Em cima, ali perto, tem a Loja Americana aí embaixo, né? Que maravilha. Então a doutora Rene, sabe, abre o kit aí mais uma vez. Ele vai ficar aqui para que a gente possa mostrar ao longo da semana, porque aí a gente mostra direitinho tudo que você pode ganhar presente da Renove Dente, e o sorteio será na segunda-feira, né? Eu pediria que você, querendo concorrer, você manda para mim não só o teu telefone, que não será divulgado, né? E manda também o endereço, porque dependendo do lugar, a gente manda pelo correio, né? A gente manda pelo correio, porque é aquela história. Internet, ela vai para o mundo todo, né? E não é justo que a gente só sorteie para o Rio de Janeiro. É para quem sair, né? Então o importante é 965-828-828. E cada vez que dá aquele barulhinho que agora deu, são e-mails que estão chegando e são vários, né? Então eu até já desisti de ficar olhando, porque senão eu não faço o programa. Mas que bom, tem um celular só para isso e não vale voz. Quer dizer, o importante é, olha, eu quero ganhar o kit da Renove Dente, por exemplo. Ou eu quero almoçar no Caçador, né? Fez muito sucesso, mas para não fazer confusão, a gente vai deixar para uma outra semana o livro do desembargador, o nosso querido Antônio Carvalho. Ele deu vários livros. Olha, como escreve bem essa menina. Como escreve bem. Meu Deus, fantástico. Abraço para ele, abraço para o professor Isaías Nascimento, que a gente sente muita saudade. Muito bem. Olha, agradecer a doutora Rene a verdadeira aula que nós tivemos hoje, né? Que é muito útil. São pequenas coisas, né? Que a gente que é leigo, que vai no dia a dia, nem sabe. Essa coisa da fita, por exemplo, a diferença da fita dental para o fio dental. Isso, agora seria importante também dar uma palhinha de como escovar. Sim, pode? Por favor. Sim, deve. Fundamental. Vamos lá, de novo. O que acontece? Eu gostaria. As pessoas pensam que é só aqui que tem que escovar, né? Só na parte anterior. Sim, não é. O dente tem 5 faces, né? Então, olha só. O que fica para fora, o que fica para dentro, de um lado, do outro e em cima. Correto? Em cima, certo. Nas laterais, o fio dental, não é? Então, a escova, ela tem que atingir isso. Como é que as pessoas geralmente escovam? Ó, não é? Errado. Totalmente errado. Sei. Barrendo, né? Outra coisa, além de escovar assim, tem gente que escova assim, ó. Sim.
não é? Ou assim, ó, aí é pior ainda. É quando o paciente chega, você vê que os dentes estão limpinhos, mas aqui a gengiva está toda inflamada, porque joga a plaquinha para debaixo da gengiva. O dente está limpo, está uma beleza, né? E assim, você agride muito os dentes e não limpa onde tem que limpar. O meio. Essa curvinha aqui, todo esse contorno gengival, é como se for a nossa cutícula. Então, tem mais ou menos 1 milímetro aqui, que ele não é colado no dente. Sei. Ele é solto. Então, isso precisa ser limpo. Então, a forma correta é sempre rodando a escova. Tá vendo, Fernando? Olha só. E a escova é inclinada. Se entrar na internet, só colocar a maneira correta de escovar os dentes, né? Ou, eu não sei se o nosso site já tá. Se não tá, vai ficar. Vai estar já. Então, você roda a escova inclinadinha 45 graus, porque ela vai limpar exatamente com a escova macia, senão você destrói a sua gengiva, ela vai embora, né? Então, você vai fazendo rodando. E é suave, de maneira suave? Rodando. Suave. Ó. Agora, doutora, uma curiosidade. E aqui dentro, né? Também no sentido... Isso. Mesma coisa. Agora, qual é a melhor escova? Tem escova de diversos tamanhos, né? Tem aquela de cerdas pequenas, outras de cerdas maiores. Eu aprendi de cabeça pequena, tá certo? Isso, porque a cabeça pequena, ela alcança os últimos dentes, você pode dar aquela voltinha lá atrás. E é muito grande não, né? Mas existem pessoas, principalmente homens, né? Mulheres geralmente têm a boca pequenininha, né? Mas os homens que têm a boca maior, os que têm, né? A gente indica um pouco maior a cabeça, porque para alcançar o dente todo, né? Para limpar o dente todo. Eu e a Samira acredito que seja a cabeça 35, 29, porque nós temos a boca pequena. Mas esse 35, 29 está escrito na escova? Tá. Nunca reparei, porque eu compro a pequena, sempre da mesma marca, porque eu gosto. E não sabia, não atentava. Quase todas as fábricas, elas hoje mantêm cerda macia, extra macia e média. Né? Extra macia geralmente a gente indica para pessoas recém operadas, né? Se faz o implante, você dá uma extra macia porque se encostar na região que fez, não machuca, né? Ou para pessoas que escovam com muita força, aí você obriga... Contrabalança, né? Exatamente. Olha que interessante, né? Mas todas as empresas têm cabeças de vários tamanhos, próteses, escovas para prótese, escova interdental. Quer dizer, hoje o mercado oferece um espetáculo, né? Só peço e imploro que não usem bochecho com clorexidina. Só quando o dentista receitar, porque é um remédio que mata todas as bactérias ruins e as boas. E as boas você também. Precisa para sobreviver. Uma dúvida. Essas pessoas que usam palito, isso que a senhora falou, que tem esse 1 milímetro que faz os buraquinhos. Isso se regenera? A gengiva se regenera? É difícil, porque a gengiva existe onde existe osso. Quando você agride a gengiva, ela retrai com ela o osso junto. Sim. Entendeu? Então, como é que você vai recuperar o osso? A gengiva você consegue recuperar um pouquinho, mas o osso não. Você não recuperando, não tem como a gengiva também existir, porque ela só existe, né? Você vê que quando pessoas que extraem os dentes todos, né, que usam dentadura, como é que é a gengiva? Retinha. Não tem mais aqueles... Não existe mais função, porque ela existe em função do dente. Do dente, Não é? O implante também é muito interessante. Tem gente que fala assim, eu quero fazer um implante, aí vou pular um, vou fazer outro. Só que onde não existe o implante, o osso continua sendo reabsorvido. Porque o osso, ele depende do dente para existir. Por isso que as pessoas perdem, porque não tem mais dente, o osso vai embora. Quando você coloca o implante, o organismo entende que você tem o dente. Aí ele para de reabsorver também. Então você mantém o seu osso na boca, né? É bem interessante isso aí. Muito interessante. Doutora Rene, muito obrigado por sua participação hoje. As pessoas que quiserem contatar a amiga, quais são as formas de contato? O telefone é 981187070. O e-mail renesilveira, o Rene RNI.k@gmail.com. E depois eu vou trazer o endereço, que eu sou meio desligada com essas coisas, mas nós temos nosso site, nosso Facebook, Instagram, tá bem legal. Que ótimo.
Muito obrigado, um bom dia para a amiga. Na terça-feira que vem, então, o sorteio do kit, né? E também na segunda-feira o sorteio do almoço, né? Para 2 pessoas lá no Caçador. Quero mandar um abraço para o Fábio Máscara, colega de rádio, ator e muito talentoso, para o Marco Silva, para a Miriam Correia. Que pena, acabou. Abraço, Miriam. Mas foi um show, né? Muito obrigado aí a doutora Rene Samira, muito obrigado. Obrigada a você. Pois é, minha gente, então estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, né? Onde você vê aí um pouquinho da nossa sala estúdio, aqui à altura do meu ombro está ali a Samira, está ali a doutora Rene também, e a Lili passeando por aqui. Querem ver a Lili? Muito bem, a gente mostra porque a Lili é participante com o seu rebolado, olha lá. Ela já está virando estrela de TV. Essa é que é a verdade, que é bifinho, ela não é boba não. Ainda bem, pelo menos, que ela não latiu e não atrapalhou a entrevista. Olha, a todos o meu muito obrigado, fiquem com Deus e, se Deus quiser, amanhã às 8 horas, mais um programa Fernando Sérgio. Tchau, tchau, fiquem com Deus.